neste momento, o Clique Espumoso vai trazer aqui um destaque especial para quem é amante de 4 rodas, ou seja, quem gosta do bom carro, bom veículo automotor, mas hoje trazendo aqui veículos, eu vou dizer raros, veículos difíceis de encontrar no estado que a gente vai apresentar hoje, e o melhor de tudo, veículos com história. Não basta ser um veículo restaurado, um veículo original, se não tem nenhuma história, né, Alexandre? Tem que ter uma história, tem que ter um caos para poder contar aquele legado que vai poder falar para o teu neto, olha esse carro assim, assado. E eu tô aqui com o Alexandre Martins, que aceitou gentilmente fazer essa matéria especial com os 3 carros que ele tem, 2 Dodges e também um Fusca aqui impecável, inteirinho, acima de tudo. Né, bem conservado no sentido, não tem aquela firula, não é rebaixado, não tem aerofólio, neon, ou seja, o pessoal muitas vezes pega, Alexandre, aquele carro bonito, top, vai lá e enche de frescura e aí acaba tirando todo aquele brilho vintage que os veículos antigos têm. Alexandre, eu queria que tu falasse um pouquinho de cada carro teu. Aqui atrás de mim eu tenho um Dodge, né, um Dodge Polara. Aqui a gente tem o famoso Dojão, né, o Lebaron e um Fusca, claro, não podia faltar um bom Fusca aqui pra gente contar essa história. Eu queria que tu começasse falando como que tu teve esse interesse em começar a colecionar um carro, comprar o primeiro carro teu ali, porque a gente está num momento tão atual, onde o carro tem todo tipo de firula, né, câmera de ré, é manual, é automático, só falta sair voando. E aí tu tem aquele olhar clínico a ter aquele carro mais antigo, bem restauradinho, cuidadinho. Queria que tu falasse um pouquinho da tua história com essas máquinas que estão aqui atrás. Boa tarde. Boa tarde. Primeiro agradecer o convite, é uma honra para mim estar participando dessa matéria junto com o pessoal do Clique Espumoso. Eu sempre falo que eu, por exemplo, eu nasci na época errada, sabe? Eu sempre vivenciei essa época dos anos 60, 70, e é uma coisa que eu tenho um saudosismo de uma época que eu não vivi. Mas eu vi na minha infância, o meu pai, os meus próprios avós, por isso que cada um desses carros que eu acabei trazendo para minha coleção, minha humilde coleção, digamos assim, ele tem um pouco a ver com a história dos meus avós, dos meus pais e com a minha própria história também. E a questão que tu falaste da manter a originalidade do carro, é muito discutido no meio do antigomobilismo essa questão de mudanças, de características originais dos carros, né? Eu faço parte do Zé Frizinho, sabe? Da turma do Zé Frizinho, que é aquele colecionador que se atenta para os mínimos detalhes, procurando manter a originalidade do carro. E é o que eu busquei nesses 3 carros que eu tenho hoje na minha pequena coleção. Todos eles são o mais possível perto do original. Tanto é que quase todos eles já têm a placa preta que nos dá o status de coleção, né? Que mantém a originalidade do veículo conforme ele saiu de fábrica. A tão famosa placa preta, né? O pessoal quando vê, eu sou daquele que eu só sei entrar e dirigir. Inclusive o Alexandre falou, tu me ajuda a tirar um carro, eu disse, nem vou botar a mão porque eu tenho até medo aqui de acabar estragando. Mas eu sou apaixonado por carro antigo e eu acho que o carro antigo ele tem aquele ar assim que a gente não vê hoje. Porque o carro antigo, a impressão que me dava, olhando as curvas num Fusca, vamos dizer assim, parece que os caras tinham aquela paixão de pegar aquele metal que estava ali numa bobina e transformar em uma obra de arte. Tanto é que o Fusca, quantos anos depois, né, lá na década de 40, a gente vê Fuscas hoje. Eu vou começar aqui, eu vou te perguntar, desses 3 carros que a gente tem aqui atrás, qual foi o teu primeiro e a história desse veículo? Bom, meu primeiro carro é o do meio aqui, o meu Dojão, digamos assim, né? O meu avô sempre teve esses carros antigos, que era o que existia naquela época, né? Esses carros grandes, motor V8, etc e tal. E foi a primeira coisa que eu busquei, né? A primeira paixão minha, digamos assim, foi nos motores V8. O meu sonho ainda, que eu não realizei, mas pretendo muito em breve realizar, é comprar um Dodge Charger nacional. Esse é o que eu sempre busquei e sempre almejei, né? Mas é um carro que, mesmo na época que eu comecei, era muito caro e hoje em dia nem se fala, né? É mais caro, por exemplo, um Dodge em perfeito estado que a gente busca, é mais caro que uma BMW 0 km hoje em dia, se tu for ver, né? Carro, tô falando carro assim em padrões de coleção americana, sim, sim, né? Obviamente. Então, o primeiro que eu consegui, que teve ao meu alcance, mesmo assim foram 10 anos de namoro, de 2001 a 2011, que foi quando eu adquiri esse Dodge Lebaron, que inclusive ele marca muito minha história, além da questão do meu avô, que tinha esses carros
os carros grandes, né, o José Martini, Uhum. é a questão que eu comprei ele 20 dias depois que o meu filho do meio nasceu. Então ele tem a mesma idade na família que o meu filho do meio, que hoje tem 12 anos. E eu até vou te cortar aqui e te perguntar como é que foi chegar para a patroa e dizer, olha, eu vou comprar um dojão aqui. Teve alguma resistência ali no momento? Não, e foi muito tranquilo, porque foram 10 anos de amaciamento, entende? Preparando já ali o ambiente. Preparando, sim, porque uma das piores coisas é tu chegar em casa e amanhã mandar devolver, né? Sim, eu não passei por isso, até porque não tinha condições financeiras, foram 10 anos de namoro, oportunidades perdidas, porque justamente esses 10 anos que eu levei para comprar foi quando teve o boom dos carros antigos, sabe? Uhum. Que triplicaram, quadruplicaram, 10 vezes mais preço, né? Esse tipo de carro aqui nos anos 90 ficava apodrecendo embaixo das árvores, ninguém queria por causa da gasolina alta. Uhum. E hoje eles estão valendo um horror de caro, porque eles estão caindo nas mãos de pessoas que sabem dar o valor para ele, como tu bem falaste. Antigamente o pessoal tinha mais personalidade nos carros, hoje o carro é preto, cinza ou branco, né? Fora que a impressão que me dá é que os carros hoje são feitos de papel, né? Não desmerecendo aqui as marcas ou quem trabalha, claro, revendendo carros, mas eu digo de papel no sentido que é um toquezinho amassou, é uma pancadinha, tem que trocar todo um paralama. Naquela época não, era metal, né? Eu me lembro do Fuscão preto, feito de aço, né? Ou seja, era mais fácil arrebentar uma árvore do que arrebentar o Fusca. E hoje é um pouco mais sensível, talvez pela questão do peso, não sei, mas mudou muito também, né? São duas questões distintas, né? Os carros antigos são bem mais robustos, ao passo que os modernos são bem mais seguros, né? Se você for comparar uma batida num poste de um carro desses aqui com um carro moderno, a tua chance de se machucar é muito maior nesse tipo de carro, por causa da segurança, né, da construção estrutural dele, do que de um carro moderno. Mas se tu vai bater de frente desse carro aqui com um carro moderno, não sobra nada no carro moderno. No carro moderno, exatamente. E isso aqui do Dojão, e o outro Dodge aqui que a gente tem atrás de nós aqui, como é que é a tua história com ele? Porque acho que depois vem ele, né? Sim. O Fusca é por último, inclusive o Fusca aqui ele tem uma história espetacular, que ele foi no Rio de Janeiro buscar esse Fusca e voltou dirigindo, ou seja, não morreu, não estourou pneu nem nada. Mas e o outro Dodge, qual a história dele? O Dodge Polara, no caso, 78, 79, que eu tenho aqui, ele marca mais a minha adolescência, porque era o carro que o meu pai tinha quando eu comecei a namorar a minha esposa. Pegava escondido de vez em quando o carro ali? Não, sempre na boa, sempre liberado, sabe? O pai liberava para mim. E, no caso, era o meu carro da minha adolescência. Eu tô com a minha esposa, nós vamos fazer 30 anos esse ano de relacionamento, né? Então ele marcou essa minha parte da minha adolescência e do relacionamento que eu tenho. Quando eu chegava na casa dela para namorar, 2 quadras de distância, ela já sabia que eu estava chegando por causa do barulho do Dojinho chegando. O barulho e o cheiro da gasolina. Exatamente, é o barulho e o cheiro da gasolina. E o Fusca, porque tu falou que também tem a tua história, né? Queria que tu falasse também essa questão de tu ir buscar ele, mas qual a história que tu tem com o Fusca? O Fusca me relembra a infância também, porque embora a minha adolescência eu passei num Dojinho, toda a minha infância o pai teve Fusca ou Brasília, a nossa família, né? Então todas as viagens, desde a minha vinda lá de Lages, que eu nasci na cidade de Lages, em Santa Catarina, para Espumoso, foi no banco de trás do Fusca com 2 meses de idade deitado. O pai sempre conta que, inclusive, teve que dar uma freada, eu caí no banco de trás, bati a cabeça, de repente é por isso que eu tô fazendo isso hoje, né? As viagens pra praia, sabe? Tem muitas histórias boas e umas recordações muito boas da minha infância. Por isso que o Fusca, digamos assim, foi o meu, digamos assim, hoje é o meu xodozinho, é com ele que eu ando mais, é com ele que eu saio, e é o último que eu comprei também agora em fevereiro, né? É aquele bridge da caixa de cereal, né? Exatamente, é o Fusquinha da caixa de cereal, Tu tem filhos já? Tenho 3 filhos. 3 filhos. Menino, menina? Eu tenho um menino de 17, um menino de 12, que é o do ano do Dojão, né, de 2011, e uma menina que é a Rapa do Tacho, de 9 anos. E eu vou te perguntar, perguntei até para saber da questão da idade, porque com 17 anos que tem teu filho, nessa época tu já estava começando aquela história com o Dojinho ali. E que legado que tu pensa em deixar para os teus filhos em relação aos veículos automotores? Essa é uma questão, assim, mais, digamos assim, particular de cada pessoa, né? No caso, na família, eu sou o único que curte essa vibe, sabe? O pessoal da minha família gosta de andar de carro moderno.
os mais pequenos, os dois mais pequenos, sim, são parceiros para dar uma volta na cidade, passear e gostam de sair, né? Mas na hora de viajar é o conforto do carro novo mesmo. É uma história, digamos assim, que eu compartilho meio que solitariamente aqui na minha família. Até, inclusive, uma coisa que me chama muita atenção aqui na nossa região é esse amor que as pessoas têm por veículos antigos. Inclusive, o próprio prefeito aqui tem um Opala, se eu não estou enganado. Sim. Ou seja, eu vejo muito isso aqui em Espumoso, e eu que sou de fora, a gente repara muito essa questão do apreço que as pessoas têm aos veículos antigos. E nesse ponto, quando se fala em veículos antigos, quais são as dificuldades hoje de tu ter porque tu ter uma máquina dessas em mãos também demanda manutenção. A pessoa vai, vou comprar um dojão. É que nem aquele negócio, eu vou comprar uma Ferrari, mas não tem dinheiro para pagar o imposto da Ferrari. Ou seja, quando tu vai comprar um veículo antigo e tu quer manter ele bem estruturado, tu tem que também entender que tu precisa ter aquela gordurinha para poder queimar. Quais são as dificuldades hoje de se ter veículos antigos e o ponto positivo também? A dificuldade que eu vejo é mais na mão de obra mesmo, porque hoje em dia não é qualquer mecânico que queira mexer, né? Porque eu entendo até inclusive o lado deles, porque não se encontra mais peça nova de forma fácil, né? E é muito mais difícil diagnosticar e manter, digamos assim, em ordem, leva mais tempo para te conseguir levantar um carro desse, sabe? Hoje em dia, os carros novos, vale mais a pena para eles colocar no raster ali, definir o problema e trocar a peça, né? Aqui não existe isso, precisa daquele amor, daquele carinho do mecânico, e até dos mecânicos mais novos não têm o conhecimento, né? Para trabalhar. Aquele olhar clínico mesmo. Exatamente, de escutar o barulho do motor, escutar o barulho da suspensão para saber onde é que está o problema e ir lá e consertar. E a parte boa é que são carros que a gente roda pouco, principalmente quem tem mais de um, né? O Dojão, por exemplo, eu estava olhando na etiquetinha do vidro ali, faz um ano que eu fiz manutenção dele, troquei o óleo, rodei 32 quilômetros, né? Então são carros que dão pouca manutenção, porque a gente não vai longe com eles, né? A não ser o Fuquinha, e a gente não roda muito. Então é só mais tu não deixar o carro cair. Sim, sim. Vê uma coisinha estragada, vai lá e procura, e briga com o teu mecânico, que a maioria não quer pegar para o serviço para fazer, né? Briga com o mecânico, uma hora que encaixar na agenda dele, você vai lá e faz o serviço, porque é importante, não pode deixar acumular problemas para resolver, ficar cada vez mais difícil. E nós vamos mostrar para você agora um pouco dessas 3 máquinas aqui atrás, e claro, vamos dar uma circuladinha aqui para você entender como é que é o espaço, inclusive um carro não tão comum aqui na nossa região, que é justamente o Dojão aqui, vai mostrar então essas maravilhas sobre 4 rodas. Alexandre, eu vou direto aqui no recheio aqui, né? Vou mostrar um pouquinho o motor aqui desse Dojão, falar um pouquinho sobre as características, inclusive aqui, ó, placa preta, né? Eu queria que tu falasse primeiro também o que é a placa preta para quem está nos acompanhando. A placa preta é uma categoria que tem dentro do Detran, né, que identifica que o automóvel mantém, se eu não me engano, pelo menos 80% de originalidade conforme ele saiu de fábrica. Então, na categoria dele, no documento, aparece como um carro de coleção, né, uma categoria especial que está apto, fez uma vistoria numa federação nacional dos antigos, né, que emitiram um laudo dizendo que esse carro está de acordo, não tem características alteradas, então ele é apto a ter essa placa preta. Inclusive aqui no outro Dodge, essa placa aqui, ela por mais que seja na cor branca, ela é uma placa preta, né? Até o Alexandre nos passava, foi um padrão novo que veio de placa, a diferença é que ali a própria escrita, né? Ela é um pouco meio colorida, mas teve outra atualização agora por parte do Detran, né? Que transformou ela em preta novamente. Eu tô com um modelo intermediário aqui, quando eu adquiri esse Polar, ele já tinha placa preta, eu até tenho ele guardado lá na minha empresa, as placas pretas originais dele. Quando eu emplaquei aqui em Espumoso, que ele veio lá de Campinas, eu precisei colocar um padrão Mercosul as placas, né? Então precisei colocar esse modelo. Há poucos meses atrás, o Detran aprovou uma resolução que volta com o fundo preto para dar o destaque necessário para esses veículos especiais que eles tanto precisam, né?
Bacana, pedi para ti já me mostrar então um pouquinho aqui do dojão, né? Pra gente poder enxergar um pouquinho de perto como é que é. Isso aí, vamos começar aqui pelo o capô, né? Que é a parte mais importante tá aqui dentro, né? Que é justamente aqui, né? O motor desse bichão. Inclusive o capô é gigantesco, né? Eu acredito que o motor deva ser maior ainda, mas é interessante ver o tamanho que é esse capô. E olha só, motorzinho todo bem cuidado. Queria que tu falasse um pouquinho sobre esse motor para quem está nos acompanhando. Geralmente o pessoal fala que o V8 é canadense, né? Foi muito discutido isso na época do Landau, que veio com o motor da Ford, né? Que é o motor canadense. E esse aqui é o maior motor de produção nacional que teve na história, né? O motor 318 da Dodge mesmo, produzido no Brasil. Então ele é um motor V8, são 8 cilindros em formato DV, né? Tem uma potência de 198 cavalos, o que hoje é quase nada, né? Perto da época, um motor desse 5.0, e ele é um rodar macio com muito torque. Uhum. E olha só, né? Chama atenção aqui, até por ser um carro antigo, tudo muito bem cuidado, bem limpinho, bem ajeitado. Olha, parabéns, Alexandre, pelo carinho que tu tem com o teu carro, inclusive aqui. Olha essas rodas, né? Coisa bem linda. É aquela coisa, quem ama cuida, né? Essa é a verdade, não tem outra definição. E o teto dele aqui, Alexandre, que eu vi que isso aqui é o que? Um vinil? Isso, um vinil, né? Até para quem tá nos acompanhando aqui, olha só, aqui a câmera pega bem os detalhes. Esse teto aqui, isso aqui é um clássico também, né? Nessa época o pessoal usava bastante, né? Desde os anos 70, o teto de vinil. Tem o próprio Opala, que tem o teto Las Vegas, que chama, que é meio vinil só, da metade para trás. Isso dá um charme todo especial ao carro, né? Mas também, por outro lado, tem a parte ruim, que às vezes infiltra, se você não faz a manutenção da infiltração de água, acaba apodrecendo por dentro, né? Por isso tem que ficar sempre atento aos sinais. Esse carro, quando eu peguei ele, a única coisa que eu fiz, além de ter feito o motor logo no começo, foi fazer uns podrezinhos que tinha ali na divisa do vinil com o capô traseiro. O que é normal, né? Esse carro ele é o que? 79, né? 79, né? Ele já tem uma idade, ele tem a idade da minha esposa já, então, né? É uma história. Exatamente, né? E por dentro aqui, pedi para te abrir a porta, aqui a maçanetinha, olha só. O barulhinho da porta é sensacional, né? A porta aqui também por dentro, toda ela de... É couro, né? Seria um couro, um corino. É couro, e aqui é tecido, no caso, né? Couro, tecido. E aqui por dentro, olha só, Isso aqui eu acredito que os nossos pais, né, que na época tinham um carro desses aqui, isso aqui para te levar a namorada para dar uma volta era a coisa mais linda do mundo, né? Era o sofá dentro do carro, né? Esse modelo, inclusive, ele conta com um opcional que era bastante raro nessa época, né? Que é o ar-condicionado ali, como você pode ver aqui na parte de baixo. Isso aí. Aí é o ar-condicionado, que tem quente e frio, né? Isso era difícil ter carros assim. Conta também com direção hidráulica, que também era padrão não era padrão nessa época, e o câmbio em cima, né? O câmbio automático, que também era raro na época. São 3 marchas automática e na coluna de direção. Inclusive eu pedi para te mostrar justamente isso até antes, quando a gente estava conversando, eu até te perguntei, né, porque a gente vê muito isso nos filmes americanos, né, em que o motorista fazia a marcha, onde a gente tem ali o limpador de para-brisa, né, e a gente via aquilo, mas que estranho, né, mas é algo diferente, né, que a gente não costuma ver aqui no Brasil. Daqui a pouquinho a gente mostra então esse câmbio, aqui a parte de trás então, né, o banco tem, inclusive aqui tem um porta-trecos, como diz a minha esposa, porta-trecos, né? Aqui também tem, entre um banco e outro, uma divisória, lembrando que na frente ali o banco ele é junto, ele é um banco único, né? Com isso, um banco inteiriço com a divisória. Aqui tem o brasão do veículo também, e o porta-malas, Alexandre. Isso aqui deve ser um roupeiro, né? Dá pra levar o que quiser aí atrás. Eu vou pegar a chave ali para nós abrir ele, então. Com certeza. Tá aqui então. Já vamos mostrando aqui também. E é interessante as curvas que esse carro tem. É isso que eu disse antes, Alexandre. A impressão que me dava é que antigamente quem fazia e projetava os carros fazia isso como se fosse uma obra de arte, né? Com amor, exatamente. Não que hoje não façam, mas tem o seu diferencial, né? Porta-malas gigantesco, tem que ter, claro, todo homem de família tem que ter a sua caixa de ferramentas já aqui atrás.
o step também guardadinho aqui dentro, e dá para guardar bastante coisa aqui, né? Vai bastante coisa ali em cima, ali dentro ainda. Aqui o tanque fica aqui embaixo, né? Uhum. Então ele tira bastante espaço do porta-mala ainda, mas mesmo assim sobra bastante espaço para as malas, né? Quantos litros vai de gasolina aí? Não faço ideia, eu nunca enchi o tanque dele. Nunca encheu o tanque ainda. É que esses carros que a gente roda pouco, os tanques antigamente eram feitos de ferro, né? Uhum. Então ele acaba oxidando a parte de cima dele. Então tu vai botar uma gasolina encher, vai acabar entrando sujeira para dentro do motor, né? E como a gente roda pouco, a gente acaba não enchendo, bota o suficiente só e... Exato, eu não entendi por que encher o tanque para uso, para pouco uso aqui, né? Eu vou pedir para ti sentar ali no banco do motorista e mostrar, né? Mostrar ali como é que é o tal do câmbio na mão ali, que o pessoal, olha, eu vou dizer que muita gente desconhece, eu mesmo desconhecia. E aqui embaixo, antes de eu mostrar, aqui a gente tem, cadê a embreagem aí? Onde é que tá a embreagem? A embreagem eu acho que alguém levou embora aqui. É que esse carro aqui é automático, né? Automático, então ele não tem... Automático de fábrica mesmo. De fábrica, Pô, 79 os caras já faziam carro automático. Tu vê como é que é diferente, né? Pra quem acha que o carro automático é coisa de agora, né? Tá falando um carro de 79 com ar-condicionado, automático. É um negócio do outro mundo, né? Isso no Brasil, né? Porque lá fora, nos Estados Unidos, desde a década de 50, eles já tinham tudo isso aí, né? Inclusive, exato, o que esse aqui não tem, que é o vidro elétrico, eles tinham nesses anos aqui piloto automático já, tudo mecânico, né? Sim, não existia nada eletrônico, tudo mecânico. Então imagina a engenharia desses caras, né? Naquela época fazer isso. Exatamente, e fazer uma marcha aqui, como é que funciona aqui o pessoal que... Aqui agora a gente vai entrar no mundo meio americano aqui, que é o cara que entra no carro e faz a marcha na mão aqui. Consegue filmar aqui? Bem na frente aqui, ó, olha aí, onde ó, tem as letrinhas. Ali já aparece então o que é o ponto morto, primeira, segunda. Exatamente, ele tá no E aqui de estacionamento, né? Então eu só puxo a alavanca para cá e boto no D. Olha que é drive, para dirigir. Ele vai fazer as marchas automáticas, né? Se eu quero que ele faça só até a segunda, eu boto aqui. E se eu quero que ele ande só em primeira, aqui. Rapaz, mas é muita modernidade isso aqui, olha. Modernidade, eu digo assim, ó, porque como tu falou, a gente não tá acostumado a ver isso num carro antigo, né? A gente pensa, o carro antigo é completamente diferente. Aqui a gente tá falando de um carro que é um padrão americano, dá pra dizer, né? A Dodge é uma marca americana que surgiu lá no início do século, no século XX, lá no início de 1900 e alguma coisa, né? Lá nos Estados Unidos, são dois irmãos, né? Então eles vieram aprimorando desde sempre essa marca. E ficou bom, dá pra dizer que ficou topzera. E o barulho do motor para nós mostrar aqui, eu vou fazer a volta ali pela frente para mostrar aqui o Alexandre ligando o motor, passar aqui atrás do Fusquinha, daqui a pouquinho a gente mostra o outro Dodge, também o Fusca, e o ronco desse bichão aqui, isso aqui é demais, rapaz. Vou mostrar aqui, ó. Olha só, isso aqui é bom demais, né? E ele é silencioso, né? Claro que aqui quem tá em casa ouviu alto, porque eu coloquei o microfone próximo, mas pra gente que tá aqui do outro lado agora, ele não é barulhento, ele é um carro silencioso, né? Exato, ele foi feito, desenvolvido para isso, né? Ele não tem a pegada esportiva, por isso que eu quero o Dodge Charger. A minha próxima da coleção é o Dodge Charger. O Dodge Charger ele tem a pegada mais esportiva, esse aqui não, esse aqui ele é mais no setor de luxo, né? Então o pessoal queria luxo, silêncio e conforto. Alexandre, agora a gente vai falar um pouquinho aqui sobre essa máquina também aqui, que perto do Dojão ele é quase um mini Dodge, né? E eu queria que tu me mostrasse um pouquinho, inclusive, tu até me comentava antes, né? Os bancos, um ou outro tem um rasgadinho, ou seja, tu quis manter a forma original, não quis mexer ainda. E esse aqui foi um carro que tu, além de ter placa preta também, tu manteve ele do jeito que tu pegou. Sim, eu só melhorei ele no decorrer do tempo, né? Não faz tanto tempo que eu tô com ele, acredito que uns 4 anos mais ou menos que eu tô com ele. E esse carro eu comprei só por fotos, como eu tava comentando contigo, né? Eu trouxe ele lá de Campinas, esse eu não vim rodando, esse eu trouxe na cegonha e só fui conhecer ele 2 meses depois que eu comprei, mas ele veio do jeito que eu imaginava que fosse mesmo. Bem...
todo bem ajeitadinho. Mostrar ele por dentro aqui pra gente falar as características. Esse aqui não é automático, né? Esse aqui tem a famosa embreagem. E o que chama a atenção, já olhando de cara aqui, é o painel dele, aquele estilo meio madeira, né? Inclusive, ele é todo na cor marrom por dentro, que dá aquele charme, né? Tudo bem arrumadinho, carpetinho ali também, direção, né, clássica, parece que é um couro revestindo a direção. Queria que tu falasse um pouco sobre as características desse aqui. Esse carro aqui, popularmente chamado de Dodginho, né, é o Dodge Polara, ele foi lançado pela Chrysler do Brasil, no caso, que é uma das marcas da Dodge, em 73, se eu não me engano. Esse aqui já é 78, a segunda geração dele, e como eu disse, foi o carro que marcou minha adolescência, né, ele é um carro muito macio de andar, é 1.8, que também é uma diferença para a época, que geralmente os carros eram 1.3, 1.5, 1.6, né? É um carro com motor bom, econômico, manual, esse é mais normal, digamos assim, né? Ele tem câmbio no manual também, de 4 marchas, e foi um carro que caiu no gosto da população também, porque ele oferece um conforto maior do que os Fusca e as Brasília da época, e o preço também não era tão mais caro do Dodginho. Uhum. Pedi para ti me mostrar ele aqui por dentro, pra gente mostrar um pouco do painel dele, né? Ele, inclusive, ele tem o toca-fita ali ainda? Não, toca-fita não tem, né? Tem, né? Ah, tem o toca-fita ali, ó. Até eu não mostrei isso no dojão, daqui a pouco eu vou estar mostrando nas imagens aqui, ele tem. Debaixo, ele é isso. Amplificador. Ah, o amplificador aqui embaixo, esse aparelhinho que tem colocado aqui, né? Inclusive, olha os bancos, né? Ele tem todos os detalhes, né? Todo bem projetado. Aqui o painel dele também, né? Muito bonito. A direção, como eu falei, o cuidado que esses caras tinham para fazer esses carros é um negócio inacreditável. Dá muita atenção aos detalhes, né? Valorizavam cada curva, cada detalhe, né? Esse aqui, se tu for olhar, o painel dele é muito parecido com o do Dojão. Tem algumas diferenças só no grafismo, né? Mas a direção é igual, os mostradores também são iguais, né? Ele herdou tudo isso do irmão mais velho dele. Tudo do irmão mais velho, inclusive aqui em cima, e o cuidado que tu tem deles, né? Olha, todo bem, não tem nada apodrecido, como tu falou antes, uma outra coisinha tu acabou fazendo com o tempo, cuidando, dando uma ajeitadinha, mas ele tá impecável, olha, impecável. As rodas são originais também. Ó, as rodinhas aqui todas originais, aqui, Alexandre, como dizem, não tem balaca, né? Não tem balaca, aqui não tem espaço para balaca, não. Exatamente, eu vou pedir para te fazer a mesma coisa com o Dojão, pra gente mostrar esse motor aí, mostrar um pouquinho como é que é esse bichão, porque pode ser menor que o irmão mais velho dele, mas o carro tem o seu motor todo bem estruturado aqui, e é impressionante, Alexandre, olhando assim esses teus veículos, né, a parte do motor deles, ou como os caras faziam deixando espaço, né? Hoje parece que é tudo muito compacto dentro, o motor fica na medida. Aqui a gente vê que tinha espaço, ou seja, o motor trabalha macio, né? Sim, trabalha tranquilinho. Inclusive esse aqui acho que fazia uns 3 ou 4 meses que estava desligado. Eu só pisei nele ali, estava encapado, inclusive, eu só pisei 2, 3 vezes no acelerador. Antes de ligar, puxei o afogador. Ele pegou na hora, só deixar esquentar ele já ficou redondinho. E cada um desses carros tem uma particularidade, né, para fazer pegar eles. O Fuquinha puxa o afogador e toca, pegou. Esse aqui é que nem eu disse, só que ele tem uma coisinha no carburador dele que ele não volta sozinho, eu tenho que pegar o paninho e empurrar de volta depois, senão ele fica afogado. E o Dojão esse aqui, por causa do tamanho do motor, quando ele fica muito tempo descansando, dá um trabalhinho para fazer ligar ele. Fazer ele ligar. Todos eles são a gasolina, né? Todos eles a gasolina. Imagina fazer um Dojão desse, pegar um Dojão a álcool, pegar no inverno. Não, acho que não, tinha que botar uma fogueira embaixo para esquentar o motor antes, né? Exatamente. E o barulho desse motor aqui, Alexandre? A gente tem que mostrar o barulhinho, né? O Dojão tem aquele barulho peculiar dele e silencioso, diga-se de passagem, aqui o barulho então do famoso Dojinho. Olha só. E é silencioso, tchê. Olha, eu vou dizer que pra gente que tá aqui na frente do motor, não é um motor barulhento, não é aquele... Eu tive meu primeiro carro, Alexandre, foi um Voyage, e era álcool ainda, eu morava lá em Flores da Cunha. No inverno os vizinhos me odiavam, né? Eu já tive Voyage a álcool, sei bem o que tu passou. Esse aqui ele não tá tão redondinho quanto o Dojão, tu pode notar que tem uma batida, né? Esse eu não fiz nada de
na parte do motor dele. Tá do jeito que veio. Tá do jeito que veio. A única coisa que eu fiz foi suspensão e freios nele, né? Como eu rodo pouco e só na cidade, eu não tenho planos de viajar com ele, eu não fiz nada, mas obviamente isso com o tempo a gente vai acabar fazendo, deixando ele um reloginho, né? Com certeza, tá aqui então um pouco do dojinho, e agora vem a Pérola, né, que inclusive é o carro aí que o Alexandre trouxe lá do Rio de Janeiro, rodando aqui, né, veio andando, ou seja, aquele carro que dá para dizer que o pessoal fala muito, tem medo de sair com o Fusca, vai que o Fusca apaga, dá algum problema. Esse aqui é velho de guerra, né, ele veio do Rio de Janeiro rodando, e rodando bacana ainda, né. Sim, esse é 73, esse é mais velho que eu, inclusive. E o bom do Fusca é que se tu tiver um alicate e um rolinho de arame, praticamente tu conserta tudo que dá de problema nele, né? Mas foi só felicidade, como tu falaste, foi em fevereiro desse ano, e eu tava namorando esse carro desde outubro do ano passado, eu vi ele anunciado no Facebook, gostei dele, sabe? Gostei porque eu já tive um Fusca 74, que foi numa época bem importante da minha vida, que era igualzinho esse aqui, só era um ano mais novo. E eu tinha bastante saudade desse carrinho, né? E eu vi ele nessa cor, nesse modelo, daí eu vi tudo que esse carro tem de original, sabe? O carrapatinho por dentro ali do carro, a forração interna, que a gente chama de carrapatinho, a parte do velocímetro lacrado, datado, lacrado, as 5 rodas dele são datadas também, toda da 73, então esse aqui, de todos os 3 carros que eu tenho, esse aqui é o que tem mais chance de ter placa preta, assim, o que pegaria mais porcentagem de originalidade numa vistoria da Federação Nacional, sabe? Eu ainda não encaminhei, porque a gente gasta um troquinho para fazer isso, sabe? Mas com o futuro eu vou fazer a placa preta dele. Foram 2.000 quilômetros, né? Eu fiz em 3 dias, porque eu fiz os primeiros 1.300 quilômetros, eu desci de Teresópolis a Taubaté, em São Paulo, no primeiro dia. No segundo dia, de Taubaté a Itapema, onde eu fiquei para passar o carnaval lá, e desci depois para Espumoso. Durante essa viagem inteira, só botei gasolina e andei. Nenhum pneu eu tive furado, passei por Aparecida, passei pela Marginal Tietê, porque era época de rodízio, eu não pude desviar de São Paulo, sabe, bem na hora do meio-dia. E como tu pode ver, ele não tem retrovisor, o Dojinho também não tem, o Dojão também não tem, o Dojinho não tem retrovisor do lado direito. Isso aí é até bom mostrar aqui, até sair, tirar o Alexandre do sol aqui, é verdade, realmente, ele não tem retrovisor aqui do lado direito. Aí eu passava lá no horário de pico, na hora do meio-dia, em São Paulo, na Marginal Tietê, 3 vias expressas de 4 pistas cada uma, e o GPS me mandando toda hora entrar para cá, entrar para lá, entrar para lá, e quando eu tinha que olhar para o lado direito, assim, tinha que espichar o pescoção para trás, mas é uma experiência inesquecível, né? E é aquela coisa, os antigos viveram isso, né, e não reclamaram, quem é nós para reclamar, né, e dá um ar diferenciado, né, é estranho, eu acho que acredito que para todo mundo aí que dirige, tu não ter um dos retrovisores acaba sendo uma peculiaridade, né, e as rodas ali também, como tu falou, né, todas elas bem ajeitadinhas, né, o pneu do Fusca é lindo demais, né, tem o seu charme, e dentro desse Fusca aqui, Alexandre, mostrar por dentro aqui, porque ele é, inclusive, quando a gente estava vindo para cá, eu e o Eduardo, né, a gente veio no Fusca, eu até pedi para mim vir no Fusca justamente para ver isso, porque dizem que o Fusca ele é pequeno, mas ele não é tão pequeno não, tu tem um bom espaço, um bom conforto para conseguir viajar, e ele é macio, não é um carro duro, né, claro, tem a sua forma diferenciada comparado a carros atuais, mas ele é um carro macio. Não, é muito confortável. Eu fiz esses 2.000 quilômetros aí sem praticamente ter dor nenhuma, digamos assim, numa viagem longa, né? Porque tu vai fazer uma viagem dessas com um carro normal, assim, pega um carrinho pequeno e faz, tu volta sem coluna, né? Exato. E esse aqui, o banco é macio, tu fica andando, parece que tá deslizando nele, sabe? E foi bem uma experiência muito, muito gratificante. Inclusive mostrar ele aqui, né? O carro todo bem ajeitadinho por dentro. Esse painel é lindo demais, né? O painel do Fusca, ele tem a sua singularidade, né? Os bancos aqui todos bem conservados, né? Um espaço grande para quem diz, o Fusca é pequeno por dentro. Sabe, Alexandre, que eu já tô há anos já convencendo a minha esposa a me deixar comprar um Fusca. Tá difícil, né? Ela diz que agora que a família é maior, o Fusca é pequeno, mas olha,
tá aqui, dona Thaisa Ferraz em casa poder ver que não, o Fusca ele é um carro bom, confortável por dentro. E tem o seu estilo, né? E o motorzinho dele é atrás, né? É escondidinho aqui na parte de trás. Até para quem não sabe ainda, o Fusca, os jovens dinâmicos de hoje em dia aí podem não saber, mas o Fusca tá aqui, ó. O motorzinho dele é atrás, o que dá uma potência diferenciada também, né? Esse motorzinho pequenininho, 1300, né? A única coisa original é que ele tem alternador para carregar a bateria, que já é um pouquinho mais moderno, mas eu tenho ali na parte da frente, quando nós abrir o capô, eu vou mostrar, eu tenho o dínamo dele. O dínamo, ele carrega a bateria conforme a rotação do motor, né? Então, se tu fica parado no sinal, por exemplo, ele não está carregando porque o motor está rodando muito baixo em ponto morto, né? E esse aqui eles já colocaram o alternador. Mas fora isso, ele é todo originalzinho, econômico e silencioso. Parece um besorrinho andando. Antes de a gente ligar o motor, pedi para te mostrar lá na frente, então, o capô, né? Eu volto a dizer, tem muita gente ainda que acha que o motor do Fusca é na frente. Mas a frente aqui é o bagageiro, né? É onde tu guarda aí o teu step, onde tu vai poder guardar aquelas compras do supermercado, tu vai poder ter um espacinho para guardar tuas coisas. Inclusive aqui, ó, olha ó, o step aqui na frente, né? E aqui tem um espacinho, dá para ir no mercado tranquilo, fazer as compras aí que vai ter espaço para guardar. Com certeza. Aqui o dínamo que eu te falei, ó, que veio original. Então aqui geralmente vai a malinha, né, do casal quando tá viajando. E o tanque de combustível também, o abastecimento é aqui, ó. Aqui ao lado, ó. Isso, na frente. Tem uns Fucas mais modernos que ele tem a tampinha aqui, onde abre e cai direto no tanque. Esse aqui ainda tem que abrir o capô. Olha só, o que dá ainda mais uma originalidade. Aqui tem uma correia guardadinha na reserva também, né? Essa correia aqui é pra, se eu não me engano, é pra calota, pra vedar a calota. Olha aí, ó, tem tudo, ou seja, esses caras pensavam, né, e as curvas do Fusca é um negócio que eu acho, tem quem diga que as curvas do Fusca são sensuais, mas sensuais no bom sentido, né, falo no sentido de quem gosta de carro, porque tu tem todo um trabalho bem feito, ou seja, quem fez isso aqui, eu fico imaginando quando projetaram esses carros, os caras deviam sentar numa mesa e passar horas ali só, falando, ó, aqui vão fazer desse jeito, de outro jeito, ou seja, é bem ajustável. Inclusive diz que o Fusca tem um ar-condicionado que dá para te comprar, que é um negócio que tu pendura na janela ali e enche de gelo dentro. Sim, eu já vi por fotos isso, mas ele tem um ar-condicionado que todo ele tem, né? Eu até tava mostrando pro Eduardo quando a gente tinha vindo, que é só fazer isso aqui, ó. A famosa janelinha ali, ó, tu abre ao contrário e olha aí, ó. Direciona todo o ar ali pra dentro. Isso aqui eu usei muito na viagem, porque era fevereiro, imagina o calorão, eu vindo do Rio de Janeiro. Abre a janelinha ali, o ventinho entra, tá feito o brick. E o barulho desse motor aqui, deixa eu até ir lá pra trás, vou mostrar aqui o som do motorzinho, antes eu já tinha ouvido, né, a gente veio aqui com o Fusca, vou mostrar então aqui o motor funcionando perfeitamente. Tá aí, e fica aquele sonzinho bacana, né, pra quem gosta de carro, sensacional. E agora, mostrar um pouquinho, a gente dá uma volta no dojão aqui pelo parque mesmo, mostrar como é que é dentro do carro, e você embarca conosco nessa viagem aqui espetacular, voltando no passado. Aqui então a gente já vai dar aquela voltinha especial, deixa eu até segurar o microfone aqui, vamos abrir aqui então. Olha aí, ó, o barulhinho da porta, aquele barulhinho clássico, né? Porta mais antiguinha, mas bem cuidada. E aqui... Vamos me ajeitar aqui, pegar o microfone aqui com uma mão. Vamos fechando a portinha aqui. Não precisa nem bater, né? Ela já fecha na hora aqui. Olha aí, ó. Aí que eu me refiro. Aqui o painelzinho top, né? O ar-condicionado embaixo. Porta-luvas aqui. E aqui dá uma voltinha então com o dojão. Lembrando a marcha, né? Sempre do ladinho aqui. Só bota no meio e anda. Só colocar ali e vai embora, né? Não tem mistério. O motor, ele é potente, né? Tem bastante torque, então... Não precisa pisar muito para ele dar uma acelerada. Se pisa, ele vai, né? Direção também hidráulica, bem levezinha. Você consegue fazer as curvas com uma mão só, se quiser, né? Pois é, olha, direção hidráulica, carro automático de 79, tu vê, é uma coisa que pouca gente sabe.
E era geralmente estava disponível em carros mais de luxo, né? Mas teve, a Dodge é uma marca mais de luxo, né? Teve inclusive versões do Dodginho, que é esse Dodginho Polara que eu tenho ali, que tinham essa opção de marcha automática, câmbio automático embaixo aqui, daí como tem nos carros modernos hoje em dia. E o rádio dele funciona ainda? Funciona, mas ele é só AM, né? Só AM. Então, hoje em dia tem poucas emissoras AM. Uhum. Mas aqui a gente pode ligar. Claro, aqui tá um radiozinho aqui, ó, só pra mostrar. Ó, funciona, ó. Ou seja, tá funcionando. Mas olha aí. Chega a dar até um ar nostálgico, né? Porque o som ele vem bem no padrão das caixas antigas, né? Som mono, né? Exato. Som mono e de rádio AM, então é o que existia na época, era o que tinha para hoje, que nem eles falavam, né? Pessoal, e se você gostou dessa matéria, curta, compartilhe, deixa o seu recado. Semana que vem a gente traz novamente mais um quadro aqui sobre carros antigos, sobre quem gosta e cuida desses veículos tão bacanas que fizeram história, não só no nosso Brasil, mas também aí todos os rincões desse mundão de Deus. Fernando Cooper para o Clique Espumoso.